Polêmica na CPI do crime organizado. O relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, perguntou ao ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, o que é que ele pensa de ministros do Supremo Tribunal Federal viajando em aviões pagos pelo crime organizado. A referência foi direta, apesar do nome não ter sido dito, ao ministro Dias Toffoli, que viajou em um voo custeado aí pela defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e que está sendo investigado justamente por ter supostamente uma relação com o crime organizado. Assista aí a fala e depois deixa nos comentários o que é que achou. A gente tem tratado sempre a questão do crime organizado, na minha visão, na forma correta. Crime organizado não é o pobre preto armado na favela. O pobre preto armado na favela é um sintoma do crime organizado, é um sintoma da falência do Estado. O crime organizado é aquilo que a gente vê aqui em Brasília, infiltrado em gabinetes, em escritórios, em várias atuações. E aí eu me socorro da larga experiência que o senhor tem como magistrado, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, advogado muito bem relacionado. Nós temos pontos de infiltração muito claros, muito estabelecidos e notórios do crime organizado em relação aos poderes brasileiros e se dão essencialmente através do lobby e da advocacia, que vende acesso à advocacia no Brasil, em especial aqui na capital da República. Em parte, óbvio que eu não estou acusando a advocacia, mas em parte se sustenta na venda de acesso a gabinetes. Temos investigações em andamento seríssimas no Superior Tribunal de Justiça e a pergunta que lhe encaminho é: que soluções nós temos para esse cenário? Seria o Código de Ética que o ministro Fachin novamente traz à tona como uma possibilidade? Foi rechaçado pelo ministro Barroso, que disse que os ministros não têm problemas de ética, então não precisam de Código de Ética. Obviamente não concordo com o ministro Barroso, embora seja uma pessoa muito querida de todos nós, mas evidentemente não reflete a realidade. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado, entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. E é um desafio muito grande, sabe, ministro? Porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema e não consigo ainda encontrar um caminho adequado. Mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração nos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República, onde nós temos campanhas financiadas pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, da mesma forma, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Bem, senador, é claro que eu condeno veementemente qualquer infração ética, qualquer infração, não precisa nem condenar, porque isso é um crime à legislação penal. Eu acho que nós temos um corpo normativo suficiente para poder coibir atividades que sejam contrárias ao Código de Ética e deontologia, seja da magistratura, seja da advocacia, e sobretudo quando determinados comportamentos possam eventualmente transgredir os limites da legislação penal. O que é preciso é colocar em prática essa legislação, não é? E a fiscalização realmente ser redobrada. Com relação ao financiamento de campanhas, isso é uma coisa muito séria. Eu acho que a Justiça Eleitoral deve aperfeiçoar os seus mecanismos de controle. Eu passei muitos anos na Justiça Eleitoral, presidi o TSE, acho que há uma carência no que diz respeito a um controle mais efetivo dos gastos, sobretudo agora com esses fundos milionários ou bilionários do fundo eleitoral e dos fundos
e no fundo partidário, é preciso um controle maior destas verbas. Eu até cheguei a aventar, talvez, uma espécie de um tribunal de contas para fazer o controle dessas verbas eleitorais e verbas partidárias. Então, eu acho que lei nós temos. O brasileiro tem esse fenômeno curioso que é o bacharelismo. Toda vez que se apresenta um problema, quer se modificar a lei. Vossa Excelência mesmo, no início, fazendo uma espécie de uma réplica, uma intervenção minha, dizia, olha, não quero ficar no plano formal, quero ficar no plano material, no plano concreto. Então, leis temos, códigos temos, é preciso colocá-los em prática. Pela ordem, presidente, até para poder tirar um deslize acidental do relator, até para blindá-lo e deixar claro, quando a Excelência disse que no Senado tem candidatos que foram eleitos, né, senadores por crime organizado, acabou que colocou os 81 senadores na posição de suspeito. E eu sei que essa não é a tua intenção, mas é só fazer uma revisão na fala para que os 81 senadores não fiquem. Então é você, né? É só essa correção para te blindar. Agradeço, senador Marcos Duval. A frase utilizada foi campanhas financiadas pelo crime organizado. Quem trabalha para a BET é financiado pelo crime organizado. Quem trabalha para lobby em banco que rouba dinheiro de aposentado é financiado pelo crime organizado, e cada um que viste a sua carapuça. Tem um negócio chamado Conselho de Ética, estou à disposição. Mas é muito evidente a realidade. A gente não vai mudar o Brasil se a gente não colocar o dedo na ferida e mostrar a realidade. Nós temos um país que está doente e nós naturalizamos a doença. Eu não posso me conformar em naturalizar a contratação reiterada de esposas de ministro como se advogadas fossem, na prática, porque são advogadas, devidamente registradas na ordem respectiva, mas você não consegue achar um ato processual que justifique os pagamentos do volume que recebem. E isso foi naturalizado. Não cabe, assim, acho que a gente tem, e me disponho a fazer esse enfrentamento literalmente desde 2019, desde fevereiro de 2019, quando botei o pé aqui, e vou persistir nesse enfrentamento enquanto aqui estiver. Porque há um ponto de realidade. Esse país não muda enquanto a sociedade não compreender que o nosso problema não se resume ao pobre armado na favela. É um problema grave, aquela comunidade está sequestrada, mas o Estado brasileiro está sendo sequestrado também pelo crime organizado. E a gente vai ter que fazer esse enfrentamento e vou me fiar nas palavras do ministro Lewandowski, que nós já temos lei para enfrentar isso, então vamos tentar utilizar as leis que já existem para enfrentar esse fenômeno.